Vamos ler dois textos aqui da Palavra de Deus. Um texto é no livro de Lucas, capítulo 1. E um outro texto é em Atos dos Apóstolos, também capítulo 1. Em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Capítulo 1, versículo 32 e 33 do Evangelho de São Lucas, que diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O outro texto é em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e é uma pergunta que os discípulos fazem para Jesus e ele responde, né? No verso 6, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a Bíblia, a Palavra de Deus, é um mapa do tesouro. E ela é um livro que eu comparo como aqueles quebra-cabeça que a pessoa tem uma paisagem cheia de partículas que você vai montando até formar uma paisagem, né? Como não é um livro nosso, do Brasil, é um livro lá do Oriente Médio, e é um livro divino, é um livro de Deus, cujas palavras são de Deus, né? Que ela conta a história de um povo, e nessa história do povo, conta vários fatos, e história de vários profetas, que foram usados por Deus para profetizarem a favor de um plano divino, né? Porque tudo tem que ser um plano divino, como o Júnior estava falando. Às vezes nós planejamos aqui na terra, mas tem que, primeira aprovação dos céus, né? E o povo de Israel viviam numa expectativa, e essa foi uma das causas da rejeição, de que a vinda do Messias ia ser semelhante a Davi, que, segundo as pessoas diziam, Jesus era filho de Davi, era da genealogia de Davi. Só que Davi, no passado, governou de uma forma diferente, de uma forma política, autoritária, de guerra, de combate, para destruir o inimigo físico, né? E o povo de Israel tinha uma expectativa de que Jesus viesse com o mesmo espírito, com o mesmo propósito, com a mesma maneira, para dar redenção ao povo de Israel por meio da guerra, por meio da força, né? Sendo que é totalmente o contrário. Totalmente o contrário, né? E você examinando a palavra de Deus, você vai ver vários textos bíblicos que prova a missão de Jesus, mas prova também confirmando que ele seria, e como ele é rei. Jesus tem todos os atributos necessários, né? O Samuel teve um atributo de profeta, de juiz para julgar o povo de Israel, e de sacerdote. Jesus, ele tem também atributo de rei, profeta, sacerdote, né? Vários atributos. Salvador, remidor, né? Redentor, salvador da humanidade.
Mas o povo de Israel, quando viram em Jesus aquele personagem simples, humilde, pregando amor, pregando misericórdia, esse não é o Messias. Esse aí não é o Salvador. Porque nós temos lido que lá na Escritura fala que Jesus, ele é o filho de Davi, com a mesma missão de libertar, como Davi foi o maior rei de Israel, que conseguiu reunir as 12 tribos de Israel, e o reino se estendeu para o norte, até a divisa do Egito, e para o norte até o Eufrates. Ele conseguiu unir as 12 tribos de Israel. E tem uma profecia que fala lá, no livro de Gênesis, que fala assim, capítulo 49, verso 10, fala assim: o cetro não se arredará de Judá, Jesus é da tribo de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, que Siló é o enviado, e a ele se congregarão os povos. Então Jesus seria esse personagem que viria para não somente redimir o povo de Israel, mas unir os povos, porque várias profecias falam que ele seria a luz dos gentios. Então ele congregaria os povos, né? Mas na expectativa dos líderes religiosos, dos que edificavam e sentavam na cadeira de Moisés, para todos os efeitos do que eles ensinavam, é que o Messias teria esse comportamento. Até os discípulos tinham dúvida. Até os discípulos tinham dúvida. E olha que coisa interessante. Tem um texto que fala no livro de São João, que fala assim, olha, e fala também no livro de São Mateus, né? Mas em São João fala assim, olha, capítulo 6, versículo 14, fala assim: vendo, pois, depois de um milagre que Jesus fez, porque existem alguns milagres que são sinais poderosos, né? E Jesus fez esses sinais de multiplicação, de ressurreição. Ele fez, andou sobre as águas, ele fez, não é um milagre comum de uma cura de uma doença pequena, não. São sinais grandes, transformou água em vinho. É coisas fora do normal, né? E Jesus multiplicou os pães, os peixes, rendeu de sobra 12 alcofas de restos de pães. Jesus mandou que reunisse aquilo tudo. E as pessoas que estavam ali, e que não eram discípulos, olha o que eles disseram. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus, ele fala assim, sabendo, pois, Jesus, verso 15, sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir para arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Então você veja, Jesus estava aguardando aquela expectativa deles, do povo, diante de um milagre extraordinário, arrebatá-lo e colocá-lo no pináculo lá do governo. Este é o profeta, este é o Messias. Mas como Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, então ele se esquivou do meio da multidão e subiu ao monte e se isolou lá para que eles não fizessem tal coisa. Então quer dizer que o povo aguardava aquilo, que esse Messias seria este Redentor, este Rei que haveria de governar. Mas do texto que nós lemos
aquele texto que o anjo disse para Maria, já se passaram 2000 anos e não aconteceu. Por quê? O reino dele não é físico agora no momento. Pode ver que ele combateu até Pedro para largar a espada. Ele falou, se eu quisesse me livrar, eu rogaria aos anjos. Ele me livraria dessa hora, mas para essa hora eu vim. Quando Pedro tentou defender Jesus com uma espadada lá num servo do sumo sacerdote, que ele não deu para cortar a orelha, ele deu para cortar o pescoço. Mas errou o alvo, cortou a orelha. Né? E Jesus mandou que ele guardasse a espada, porque, na verdade, Jesus tinha mais poder. Ele podia rogar 12 legiões de anjos, e poder livrá-lo daquela hora e derrotar o inimigo. Se com a voz dele, o impacto da voz dele, ele derrubou os que vieram prendê-lo. Quando perguntaram, Jesus perguntou, a quem viesse, a quem vocês vieram? Viemos para pegar o Jesus Nazareno, sou eu. Quando eu falou, sou eu, aquele som da voz derrubou todos do chão. E eles não tinham ação, porque era de noite, com archote, com lanterna, né? Era escuro, não tinha uma visibilidade normal. Aí Jesus perguntou, mas a que vocês vieram? Para ver o Jesus Nazareno. Sou eu, pode vir. Caíram novamente. Jesus, ele tinha todo o poder, irmãos, para vencer o adversário, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus apenas estava cumprindo uma missão que não veio como um leão para derrotar o inimigo físico. Ele veio como um leão e como um cordeiro. Um leão para esmagalhar a cabeça de Satanás e como um cordeiro para salvar você e salvar a mim. Porque se ele não tornasse um cordeiro, ele não subiria até a cruz e não se entregasse a si mesmo para morrer espontaneamente, voluntariamente, de vontade própria, para nos salvar e para nos libertar. Mas na expectativa dos próprios crentes, né? O próprio João Batista duvidou de que ele, quando apontou para Jesus, fosse ele o Messias. E diz o texto sagrado que João Batista, duvidando, em Mateus capítulo 11, verso 21, ele fala assim, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, e no verso 3 fala assim, a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O próprio João, apontou para Jesus. Eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. És tu profeta? Não, não sou profeta. És tu Elias? Não, não sou Elias. Mas quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então você veja que o Senhor Jesus, na verdade, era ele o Messias. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Só que na interpretação dos judeus, que ocasionou uma rejeição exacerbada, grandiosa, e também por causa do nome de Jesus, ele tem sofrido muito através dos séculos. E hoje eles ignoram o nome de Jesus. Não todos, mas a maioria ignora o nome de Jesus. Mas Jesus, ele é o Messias. Ele é o Salvador. Além de muitas provas que a Bíblia diz, fala também no livro de São João, capítulo 1, verso 20, diz que o sacerdote enviaram o mensageiro para perguntar para Jesus, e fala no capítulo 1, verso 20, fala assim, e João, então, e confessou e não negou. Confessou, não sou o Cristo. Verso 21. E perguntaram-lhes então,
Então, o quê? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Verso 22. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Porque temos que dar resposta àqueles que nos enviaram, para que te perguntasse para ti. E ele respondeu no verso 23, eu sou a voz do que clama no deserto, cumprindo a palavra que falava no livro de Isaías capítulo 40, né? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, você veja que entre os próprios discípulos, eles tinham a expectativa de que Jesus ia restaurar o reino a Israel naquele período. A prova é que no livro de Atos, perguntaram para ele, mas Senhor, o Senhor vai, nesse período agora, o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Né? E Jesus lhe responde que não competia a ele, e a eles agora saberem o tempo, a época, o mês, o ano, que isso se cumpriria, como ele fala. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Não vos pertence, disse Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porque no plano de Deus, meus irmãos, teria que se cumprir a rejeição do povo de Israel. Porque se o povo de Israel não rejeitasse Jesus, segundo o que está escrito nos profetas, Jesus não seria a luz dos gentios. O evangelho não seria pregado para nós. Porque toda nação se converteria ao Messias naquela época. Então disse Paulo que era necessário que fosse cortados os galhos da oliveira verdadeira e fosse enxertado o zambujeiro no tronco da oliveira verdadeira. Se não fosse cortado, nós não seríamos enxertados. Mas à medida que os galhos do tronco da oliveira, qual é o tronco da oliveira? O povo de Israel. E qual é o tronco principal? Jesus Cristo. Ele é o tronco. E o povo de Israel teria que estar ligado em tudo nele. Mas como eles não creram, foram cortados os que rejeitaram. E nós que não tinha direito nenhum, era o zambujeiro, porque o zambujeiro é pé de oliveira. Só que o zambujeiro só serve para ser cortado e lançado no fogo. Nós éramos para ser cortados e lançados no fogo. Mas Deus fez uma inversão na natureza espiritual e fez com que os zambujeiros gentílicos fossem enxertados no tronco da oliveira verdadeira. E nós, pelo sangue de Cristo Jesus, alcançamos o perdão, e nós, por meio da fé em Jesus, nós podemos produzir frutos dignos de arrependimento. É por isso, então, que aconteceu todo esse fato, mas a expectativa era. Mas não era por falta de orientação, não era por falta de aviso, porque, os irmãos sabem, os judeus ortodoxos não gostam de ler o capítulo 53 de Isaías. Quando eles vão ler o livro de Isaías, eles lêem o capítulo 52 e 54. Mas o 53 eles não leem. Porque o 53 apresenta o Cristo sofredor, o Messias sofredor, o Messias salvador, o Messias que morreu. E como eles não aceitam ele como Messias, então rejeitam a leitura do capítulo 53 de Isaías. Mas Jesus é exatamente o que está registrado no capítulo 53 de Isaías. Ele é aquele que não tinha beleza e nem formosura, mas ele é o Salvador. Ele não tinha aparência física, mas ele tinha todo o poder nos céus e na terra. E contra Jesus, meus irmãos, não adianta tentação, não adianta problema,
não adianta a fúria do diabo, não adianta investida do Satanás, porque há a promessa de que ele esmagalhou a cabeça de Satanás. Satanás está com a cabeça esmagalhada porque é promessa de Deus. Deus disse que da semente da mulher levantaria um varão que pisaria na cabeça da serpente. Então nós aqui, os crentes de um modo geral, não tem motivo de recuar. Não tem motivo justificativo de recuar, de voltar para trás. Não tem. Porque, havendo confiança, a credibilidade na pessoa de Jesus, ele vence qualquer artimanha de Satanás. Porque Jesus disse que não nos deixaria só. E não deixa mesmo. E não deixa mesmo. Quando ele falou que o Pai entregou para ele todo o poder nos céus e na terra, ele falou, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para nós temos agora juntar todos os fatos que a Bíblia fala, tanto do seu governo, do seu reinado, do seu poder, baseado sempre na Escritura Sagrada. Porque nós não temos para onde fugir. Não adianta querer o crente falar, inventar coisas. A Bíblia é muito firme naquilo que fala sobre Jesus. E ele fala lá, no livro de Salmos, olha o que ele fala lá. E fala também em Deuteronômio, né? Você veja bem, Moisés profetizou a respeito de Jesus. E Deus falando com Moisés, fala assim, olha, capítulo 18, verso 18 de Deuteronômio. Eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, porque Jesus era judeu, da tribo de Judá, entre os seus irmãos. Como tu, disse Deus, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 19. E será qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então, Jesus seria essa pessoa igual a Moisés, mas olha que coisa interessante. Como é que Deus usou Moisés no passado? Deus usou Moisés para ser um terror, para que Faraó respeitasse pela autoridade, pela veemência, da força, do poder que Deus agiu por meio dele. E outra coisa, uma palavra que Deus dizia para Moisés, que ele repetia para Faraó, aquilo se cumpria rigorosamente. E era com destruição, era com maldição, porque era uma guerra de titãs, de Deus e os deuses do Egito. E Deus estava mostrando para Faraó que nenhum Deus do Egito era superior ao Deus de Israel. Então Deus entrou com toda a força, destruiu a seara, os animais, pessoas, lavoura, mantimento, trouxe doença e por final matou todo o primogênito. Chegou um ponto que cada sinal que Deus operava, o Faraó endurecia o coração. Deus disse mesmo que endureceu o coração de Faraó, para mostrar a sua glória, o seu poder, para que Deus, naquilo que ele estava fazendo, ele fosse glorificado naquilo que estava fazendo. E cada manifestação, Faraó endurecia o coração. E Faraó reclamava, mas Senhor, olha, Faraó está endurecendo o coração, e o povo também está se revoltando, e tal. Não se importa, não. Vocês vão sair daqui com braço forte, com braço poderoso, e no final, falei, olha, e outra coisa, pode pedir para eles ouro, prata e tudo o que eles tiverem, porque eles vão dar para vocês. Vai chegar um momento que eles vão odiar vocês tanto, que eles vão expulsar vocês do Egito. E é o que aconteceu. Quando começou o anjo destruidor matar o primeiro lá no palácio, o filho de Faraó, até o filho do plebeu, de toda a família tinham morto, os próprios ministros de Faraó,
com o faraó, mandou mensagem: saia daqui, não queremos mais ver vocês aqui, mais de jeito nenhum. Quer dizer que o temor, o pavor de que a mão de Deus matasse todo mundo, expulsou todos eles naquela noite. E eles tiveram que sair pelo poder da palavra do Senhor, que agiu fortemente na vida do reino de Faraó e de Faraó. E Deus foi aquele varão valoroso. Quando Moisés fez um cântico, ele disse que Deus era um varão de guerra, varão valoroso, varão de guerra. Então você veja que não adianta lutar contra Deus. Às vezes você vê hoje, no mundo de hoje, governos que cometem injustiça, que criam leis injustas para oprimir o povo, né? E uma porção de corrupção. Parece que estão vencendo. Parece que estão... Irmãos, governo vem, governo vai. Deus é o vencedor. O povo de Deus é o vencedor. Não adianta a gente ficar apavorado. Não tenha medo, não tenha medo. Vocês estando seguindo a Jesus, Jesus no comando, Ele é o vencedor. E Ele vai dar vitória para cada um de vocês, para cada um de nós. Então você veja que na palavra da Escritura sempre está mostrando o poder de Jesus. E lá no livro de Salmo, capítulo 2, olha o que Deus profetiza através do salmista. Capítulo 2, verso 6. Fala assim, ó: eu, porém, Deus falando, eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte de Sião, que é ali, Jerusalém. Verso 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Olha, quer dizer que Deus deu as nações por herança ao Senhor Jesus Cristo. Pede-me. Falando para o seu filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. Quer dizer que os povos, de um modo geral. E prova que quando Deus mostrou a Nabucodonosor aquele sonho, e quando no final ele viu aquela pedra sem mão sendo jogada dos céus até os pés da estátua, o que simbolizava aquela estátua? Os reinos do mundo. E o que simbolizava a pedra? O Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna. E aquele monte que cresceu é o Evangelho, a sua palavra, que foi avolumando, crescendo, tomou conta da terra, porque o reino de Cristo há de imperar na terra, meus irmãos. Todos conhecerão o poder de Cristo. Há um texto em Malaquias, que eu amo esse texto, esse versículo, que fala assim, olha. Tem um texto em Malaquias, que eu acho maravilhoso esse texto aqui. Ele fala assim: capítulo 1, verso 11, fala assim: mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre todas as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que está acontecendo aqui? Você está oferecendo uma oblação santa em nome do Senhor. Sabe o que faz a igreja ali, acolá, depois, na terra? Estão oferecendo uma oblação santa no nome do Senhor. E Jesus Cristo tem sido glorificado. Independente de nome. Porque, irmãos, eu não vou matar de nome. Se o nome da igreja fosse tão bom, não ficava do lado de fora, levando sol, chuva e enferrujando. O que adianta é as almas. Jesus não veio salvar placa, veio salvar almas. É você que tem valor. E cada vez que você adora a Deus, você está oferecendo uma oblação santa em nome de Jesus Cristo.
aqui, ali, acolá, em casa, em qualquer lugar. Por isso que Deus disse essa palavra. Mas desde o nascente do sol, onde é que é o nascente do sol? Para cá, para nós aqui, para cá. Até o poente, para cá, poente, põe. Isso está servindo no norte e sul também, né? Será grande entre as nações. Não é só grande no Brasil aqui não. Em todas as nações. Será grande entre as nações. O meu nome, qual é o nome? O nome do Deus Todo-Poderoso. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura. Quando você louva a Deus com a alma, quando você ora com o coração, rasgando o coração, você está oferecendo uma oblação santa para Deus. Em qualquer lugar, em qualquer canto. Porque Jesus disse que agora não é só em Jerusalém, não. Não é em Samaria. Ele falou para a mulher samaritana. Quando ela falou assim, vocês dizem que em Jerusalém é um lugar de adoração. Mas os nossos pais adoraram aqui no monte. Ele falou assim, mulher, vou te dizer uma verdade. Vai chegar um momento que não vai ser nem aqui e nem em Samaria. Porque Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E não é aparência, porque, irmãos, ninguém vai ser salvo porque é membro da igreja. Ele vai ser salvo porque ele é limpo de coração. A salvação vem porque diz que o reino se consegue à força. E você tem que fazer força mesmo, irmão, porque o diabo é enganador. Ele vem para mentir, ele vem para oprimir, ele vem para dizer para você que você não tem força para vencer, você não vai vencer, mas você vai vencer em nome de Jesus. Eu vou vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque não é a capacidade humana, mas é a força do sangue de Jesus Cristo. Porque este sangue tem um poder sobrenatural. Um poder sobrenatural. Então, é o que diz o texto. Deus dizendo a respeito de Jesus. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, o fim da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como vaso de oleira. E fala numa das cartas do Novo Testamento. Esse mesmo texto é repetido, Jesus mandando uma carta para uma igreja, para um obreiro lá da igreja primitiva, e fala essas mesmas palavras. Porque, meus irmãos, você debaixo da sombra do Onipotente, você sendo guardado pela potente mão de Deus, você vence as lutas e as contradições. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Ele não falou assim, vocês vencerão. Vocês vencerão se vocês crerem nele. No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Se ele venceu, você vai vencer também. Se ele venceu, nós vamos vencer também. Porque tudo é pela fé, meus irmãos. Tudo na vida é pela fé. E Paulo recomendou nós tomarmos posse das armaduras de Deus, porque, na verdade, o capacete da salvação é a convicção que você tem ter da salvação. Porque o inimigo vem falar, mas será que eu estou salvo mesmo? Será que isso é verdade? Será que vale a pena eu permanecer nos caminhos de Deus? Porque tantos caminhos existem, né? Jesus vale a pena, vale a pena. O capacete da salvação é aquela convicção que você tem lá dentro de você, teu cérebro. Eu sou salvo. Eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Eu vou vencer. Não vai ter barreira, tempestade, luta que vai me pôr por terra. Porque Jesus é o meu amigo, é o meu companheiro, é o meu defensor. Quando o diabo tentou lá Pedro e pediu para Jesus licença para dar uma rasteira em Pedro, Jesus disse para Pedro, olha Satanás, olha Pedro, Satanás me pediu
para te dar uma rasteira, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então, Jesus, Ele é aquele que ora por ti e defende você, para que a tua fé não desfaleça. É assim o texto sagrado. Então, você veja, quando o Jacó estava lá abençoando os filhos, ele se referiu a Jesus, da tribo de Judá, porque ele não se referiu a nenhuma da outra tribo, mas a tribo de Judá. E nós vemos que vem falando paulatinamente sobre Jesus da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, que fala em Apocalipse. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jacó estava abençoando, ele fala assim: o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Siló é o mensageiro enviado, e a ele se congregarão os povos. Outra coisa interessante também é que Jesus vem confirmando isso através da história. Quando Deus levantou Davi como um guerreiro, e ele ficou famoso por causa de vencer um gigante, né? Ele só foi introduzido lá no palácio, junto com Saul, porque ele conseguiu uma vitória inédita. Primeiro porque ele não era soldado. Ele era um simples camponês, pastor de ovelhas, de rebanho. Não tinha técnica em batalha, não era um camarada expert em usar uma arma de fogo, uma arma de espada, uma flecha, um arco, nada. Ele não era nada disso aí. Mas ele era destro em usar funda. E quando o gigante começou a afrontar o povo de Israel, isso ficou vários dias, meus irmãos. O gigante afrontando o povo de Israel. E não tinha um valente, um corajoso. Inclusive os irmãos de Davi estavam na batalha, na trincheira lá, na guerra, mas não tinha coragem para enfrentar, porque o gigante era enorme. Quase 3 metros de altura. E não havia um de tamanho normal que tivesse coragem, a capacidade, a técnica, e tinha o gigante. Mas o Davi, quando viu que o cara era um incircunciso, era um cara debaixo de maldição, que adorava imagem de escultura, que adorava ídolos, que tinha outros segmentos. E ele, um servo do Deus Altíssimo, que cantava hino de louvor ao Senhor, que orava a Deus, e falou: não, tem alguma coisa errada aí. Eu vou enfrentar esse gigante. Irmãos, um jovem, sem aparato, sem técnica, sem conhecimento de guerra, resolveu enfrentar o gigante. O Saul tentou colocar roupa de guerra nele, mas não conseguiu. A couraça, o capacete, o elmo, toda a proteção das pernas, dos pés. Ele não teve, o tamanho de Saul era diferente do dele, não dava. Ele falou: não, começou a andar desajeitado, não dá certo, não dá certo. Eu vou assim, do jeito que eu estou, só com a funda. Trouxe uma certa dúvida de Saul: mas meu filho, você vai desse jeito? Que fato heróico você fez para que nos convença de que você pode alcançar uma vitória? Olha, Saul, eu estava tomando conta do rebanho do meu pai, e apareceu um leão lá, eu enfrentei e matei ele. Apareceu um urso, eu peguei na barbicha dele, enfiei a faca e matei ele. Com aquilo, a confiança dos comandantes depositaram um pouquinho de confiança. Acharam impossível, mas depositaram um pouquinho de confiança. E Deus quer ver também em você, meus irmãos, um ato heróico. Um ato que enobreça você. Um ato de fé. Uma disposição. Uma renúncia. Um ato positivo que faça Deus ficar impactado com você e confiar em você. Porque se não fizer, Deus não confia em você. Em Davi ele pôde confiar. Porque ele depositou em plena confiança no Senhor. Porque, olha, diante da ofensa do gigante, que o gigante na frente dele falou assim: olha, rapaz, você vem com um pau comigo?
Sou um cão para que você venha com um pedaço de pau? Ó, eu juro pelos meus deuses que eu vou fazer teu corpo hoje ser comida de aves do céu e de animais do campo. E Davi ouviu a ameaça. E muitas vezes nós ficamos com medo da ameaça do inimigo. Temos medo de circunstância negativa que acontece na nossa vida. E não temos coragem de enfrentar, de entrar de cabeça na causa, para ver o nome de Cristo glorificado. Mas o Davi entrou. O Davi entrou. Ele falou, rapaz, você está pensando que você é alguma coisa? Você pode vir do jeito que você quiser. Ele falou para o gigante, você pode vir com espada, com lança, com escudo, do jeito que você quiser. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E olha, em nome do meu Deus, eu que vou colocar o teu corpo para ser comida das aves dos céus e dos animais do campo. Quando ele falou isso, meus irmãos, Deus entrou em Davi. O Espírito do Senhor entrou em Davi naquele momento, e quando ele manejou a funda, não era mais ele. Era Deus manejando a mão dele. Porque o único lugar descoberto que tinha no gigante era a testa. E foi na testa que a pedra encravou e derrubou na hora. O gigante pode ser alguma coisa, mas ele tem algo vulnerável. O algo vulnerável é a tua fé. É a nossa fé que faz vencer o mundo, disse o apóstolo João. É a nossa fé. Se você for incrédulo, você não vence. Mas se você enfrentar de cabeça erguida, de frente com o adversário, ele murcha, ele foge, ele cai fora. Ele cai fora. Porque maior é o que está conosco do que com o do inimigo. Maior é Deus que está conosco. Jesus está conosco. O sangue de Jesus está conosco. E pela fé nesse sangue nós somos mais do que vitoriosos. Não somos apenas vitoriosos, somos mais do que vitoriosos. Então por isso que vale a pena confiar nesse amado Jesus, nesse amigo por excelência. Olha que coisa interessante. Vários textos que mostram a missão de Jesus, né? No Salmo 16, verso 10, olha que coisa impressionante. Irmãos, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. De Deus ter zelo de uma criatura que se fez homem, uma pessoa humana, dele morrer e ressuscitar. Pois Deus falou sobre Jesus. Olha o que diz o Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno ou Hades, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O que é a corrupção de um corpo? É a deterioração dele. Em 24 horas, um corpo humano morto começa a feder, não é assim? Apodrece. É tão sério o assunto que você pode amar a esposa, amar o esposo, mas quando estiver morto, você corre para sepultar ele. Você pode amar um filho, pode amar um pai, uma mãe, mas quando morre, meu irmão, você não aguenta o cheiro. Você tem que enterrar. Mas o corpo de Jesus foi enterrado 3 dias, 3 noites. Não tinha mais sangue, não tinha mais circulação. Foi rasgado o coração. Foi esvaziado completamente. Mas 3 dias, o Espírito de Deus entrou nele novamente. E arrancou ele da sepultura. E apareceu para os discípulos. É esse Jesus que eu estou falando. É este Jesus que saiu da sepultura. Que você vai lá em Jerusalém, tem um dizer lá em inglês, né? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Jesus ressuscitou. Você vai na sepultura de qualquer líder religioso, está lá as ossadas. Você vai lá em Jerusalém, você vai ver a ossada de Davi.
mas de Jesus não está ali. Ele saiu corpo, alma e espírito. Ele está presente. Aonde você estiver, Ele está presente. Ele não é amigo aleatório. Ele é amigo presente 24 horas por dia. E é um texto que Deus confirmou essa palavra. Porque para Ele ser rei e governar eternamente, Ele tinha que provar a morte. Tinha que provar a morte e ressuscitar. E isso aconteceu. Olha outro texto importante, que diz, no Salmo 110, verso 1. Essa profecia de Davi, irmãos, do profeta, eu acho maravilhosa. Porque Davi não falou dele próprio. Naquela hora, o Espírito de Deus usou ele, e ele como se estivesse olhando para os céus, e visse Deus falando. Ele falou assim, disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou por estrado dos teus pés. Davi não conhecia Jesus. Jesus não tinha se manifestado ainda. Mas ele falou de dois senhores. Ele falou de dois senhores. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele estava testificando que Jesus era Senhor dele. Disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Porque Davi conhecia o Todo-Poderoso, Jeová, porque ele falou que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nessa profecia, ele está citando o Senhor Jesus Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele está agora onde? Sentado à direita de Deus. Fala no livro de Hebreus, capítulo 1. Ele está à direita do Pai, para interceder por você e por mim. Como advogado, como sumo sacerdote. Porque mesmo que você seja uma pessoa que erra, que é imperfeito, mas se você chegar nele com humildade, com o coração quebrantado, Ele está pronto para perdoar. Porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E é advogado perante o Pai para advogar nossas causas. Então Ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Tudo ordem do Criador, falando com o próprio seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, inimigo de Jesus, não é aquele que se opõe a Jesus com veemência, com palavrão, com xingo, que maltrata você quando você fala do Evangelho. E muitos inimigos de Jesus, que são bons de conversa, são bons de papo, são bons de relacionamento, são pessoas excelentes, pagam as dívidas, são pessoas cumpridoras dos deveres na sociedade. Mas eles são inimigos de Jesus porque não aceitam Jesus como o seu Salvador. Eles rejeitam Jesus como o seu Senhor. Não, eu não preciso de Jesus. Como disse a Marilyn Monroe, quando o Billy Graham pregou para ela, era uma artista, foi a primeira atriz de filme que fizeram um calendário com ela seminua ou nua no calendário. E um dia ela ouvindo a pregação do Billy Graham, e Billy Graham conversou com ela pessoalmente, ela falou, eu não preciso do teu Jesus. Para mim, eu não tenho falta de nada. Estou bem de vida, tudo que eu quero, eu compro, adquiro. Uma semana depois, ela morreu por overdose. Ela não precisava de Jesus mesmo, não, porque ela não queria saber de Jesus. Ela estava bem, financeiramente falando, rica, famosa, né, bonita como ela era, mas morreu precocemente por um absurdo que falou sobre Jesus Cristo. Então, você veja
Há muitas pessoas, não, mas eu gosto de Jesus. Só que eu não quero ficar, né, fanático por religião. Eu não quero ir na igreja. Para que eu vou na igreja? Eu tenho minha fé. Eu tenho muita fé. Eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Só que rejeita Jesus. Quem rejeita Jesus é inimigo de Jesus. Quem rejeita Jesus é inimigo de Jesus. E Jesus, aqui está falando que Jesus vai colocar todos os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés. É a palavra que está dizendo, não é eu que estou falando. É a Bíblia que está dizendo isso aí. Então, olha que coisa interessante. Em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 9, todo mundo conhece esse texto, né? Conhece de cor, mas eu marquei aqui. Capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, olha, o principado está sobre os seus ombros, desde o nascimento. E o seu nome será maravilhoso. Porque o nome de Jesus que o anjo deu para José dar, é porque ele salvará o seu povo dos seus. Já pensou um nome como esse? É maravilhoso. Um nome que salva, um nome que liberta, um nome que livra a pessoa da condenação. É um nome maravilhoso. E diz que ele é Deus forte. Como diz em Apocalipse, ele é o princípio da criação do mundo. Ele é Deus forte. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é Deus forte. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Príncipe da paz. E do incremento desse principado e da paz, não haverá fim. Ele exerce essas funções eternamente. Eternamente. Todo joelho se dobrará, querendo ou não. Os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará. E terá que dar glória e reconhecer que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E diz aqui, do incremento desse principado e da paz, não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortalecer em juízo, e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Irmãos, o zelo de Deus. Deus tem zelo pela sua palavra. Deus tem zelo para cumprir as suas promessas. Então, tudo que Ele tem falado sobre Jesus Cristo vai se cumprir. Tem se cumprido e vai se cumprir. Não importa o tempo, porque Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Para nós o tempo é muito curto, vivemos pouco tempo. Mas Deus não, Deus é dono do tempo, da eternidade, né? Outro texto que fala em Isaías, é no capítulo 11, versículo 1 a 5. Olha o que diz o texto sagrado. De Isaías 11, 1 a 5. Ele fala assim. 11, 1 a 5. Olha que coisa interessante. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, falando sobre a origem dele. Da origem da árvore genealógica de Jessé. Vem Davi também. E das suas raízes, um renovo frutificará. E repousará sobre ele. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Quando você vem falar em Apocalipse, das 7 lâmpadas, 7 espíritos, olha o que Jesus tem. Ele tem. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. De inteligência, 3. O Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. Do Espírito de conhecimento, 6. E o temor do Senhor, 7. 7 Espíritos de Deus está sobre Jesus. Ele tem a plenitude de Deus sobre ele. E aqui fala assim, o seguinte, mais lá na frente.
e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Olha a maneira de Jesus agir. Não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, como fala lá nos Salmos, e com assopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Assim diz o texto sagrado de Isaías. E fala mais no livro de Isaías 55:3, olha o que fala lá. Acho que é 55:3, olha o que fala lá. Isaías 55:3. 55:3, olha o que diz aqui. 3 e 4. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes de beneficência de Davi. E diz mais no seguinte: eis que chamarás a uma nação que não conheces, porque na verdade nós era desconhecido das coisas de Deus. Deus nos conhecia, mas espiritualmente nós era desconhecido. Mas olha o que fala. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, não é só ao povo de Israel, aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele é o teu governador? Ele é o nosso governador. E de todos aqueles que confessam o nome de Jesus, ele é o governador dessas pessoas que cede a ele, que obedece a ele e que se inclina para obedecer a sua palavra, né? Então você veja que tudo isso são promessas que falam sobre Jesus Cristo. Então, meus irmãos, conclusão de tudo. Tudo que Jesus tem dito, mesmo que no tempo de Jesus, alguns discípulos ainda ignoravam, tinha certa esperança, expectativa, só que esse reino não se consumou generalizado com Jesus, porque ainda ele não tem imperado sistematicamente, geralmente no mundo, mas esse dia vai chegar. Vai chegar que ele vai governar inteiramente, porque são promessas, são profecias que têm falado através do tempo, de que o conhecimento da palavra de Deus vai invadir toda a terra. É como cresceu como um monte e cobriu toda a terra. E isto vai estar sendo semeado, espalhado e tal. Vai chegar toda a terra, vai render glória e vai oferecer incenso santo ao nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que crê, aquele que aceita e aquele que confessa Jesus Cristo como seu eterno Salvador. Que Deus nos possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.